Mas tu sabe como é que é na Coreia do Norte nesse aspecto de artistas, de pessoas, comediantes, músicos, bandas, comunicadores, radialistas? Tu chegou a estudar sobre isso? Sim, o maior estúdio de arte do mundo está localizado na Coreia, o estúdio de arte Mansudae. Esse estúdio de arte, ele é um conglomerado gigantesco. Você olha as imagens aéreas desse complexo, né, e tem imensos pavilhões, e esses pavilhões lá trabalham artistas de diferentes ramos. Então, pintores, escultores, poetas, cantores, músicos, né, pessoas de diferentes áreas artísticas que exercem como profissão ser artista e ganham a sua vida dessa maneira, o que é uma coisa bem difícil pra gente, né? Pra gente não, porque eu não sou artista, mas eu sei que os nossos amigos artistas no Brasil enfrentam um problema terrível de conseguirem acessar possibilidades, às vezes, de sequer expor o seu trabalho. Lá, eles entendem a arte não como algo que foi colocado assim, como um bônus, né? Ou às vezes até que aqui na nossa sociedade, né? A gente assim, tem que engolir a arte, ou então a arte aqui servindo ao mercado. Lá, a arte está integrada ao trabalho e à essência das pessoas. A arte faz parte do dia a dia dos norte-coreanos. Então é um país extremamente carregado e repleto de expressões artísticas em todos os lugares que você possa imaginar. Você vai numa estação de metrô, e na estação de metrô você tem todos, assim, uma beleza gigantesca de esculturas, de mosaicos, música tocando. Você vai às ruas e as avenidas têm esculturas, tem vários tipos de obra diferente, tal qual escolas, hospitais, fábricas. A arte está em todos os lugares. E a arte é uma coisa que está ligada à classe, né? A classe daquelas pessoas que produzem. Então, é claro que lá na Coreia Socialista, a arte, grande parte dela está voltada para o mundo do trabalho. Então, as figuras centrais das representações artísticas sempre são as figuras de trabalhadores, de camponeses, artistas, jovens, estudantes, né? A gente está olhando ali do lado da tela, né, que o Caio está passando lá no Google, várias imagens do estúdio de arte, e você vê que o tema central sempre são, né, isso assim, guerra camponeses, momentos históricos, né? A guerra, então a guerra também é muito retratada, os soldados, os trabalhadores, inclusive os líderes também, né? Você tem a figura dos líderes ali retratada, mas no geral é isso. E outra, os coreanos têm acesso à arte, como eu disse, né, como algo diário. Para um operário coreano, ir ao cinema ou ir ao teatro é uma coisa normal, é uma coisa que faz parte da semana dele. E é verdade que é de graça? É só chegar? É de graça. Alguns lugares são de graça, outros têm valor baixíssimo. As coisas que são cobradas na Coreia geralmente são muito baratas. Tipo, passagens de ônibus são centavos, que é praticamente só um valor simbólico que você paga, né? Então, cinemas e teatros são coisas diárias para eles, né? Às vezes as pessoas vivem em bolhas sociais, nós aqui, né? E não conseguem compreender a importância de algumas coisas que podem ser muito pequenas. Algumas pessoas, nossos amigos principalmente, pessoas que convivem com a gente, nós pertencemos a digamos, um estrato social que, se nós quisermos ir ao teatro ou ao cinema, não é uma coisa muito difícil, né? Pra gente. Mas caro, né? É caro, mas e para boa parte das pessoas no Brasil é impossível. Sim. É inacessível, né? Eu trabalho num lugar, eu trabalho em Belfor Roxo, é uma cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, extremamente violenta, dominada pelas milícias, onde a violência faz parte do dia a dia daquelas pessoas, tal qual a minha cidade, Duque de Caxias, também é uma cidade violenta, cheia de pobreza, de valão a céu aberto, de rua sem asfalto. E os meus alunos de 14, 15, 16, eu fui com eles passear em junho ao centro do Rio de Janeiro. Nós fomos visitar alguns museus. E para muitos deles era a primeira vez que estavam indo ao centro do Rio de Janeiro, que fica a meia hora de ônibus de Belfor Roxo. Você vê, aquelas pessoas, meia hora de ônibus, mas custa praticamente R$10 para você pegar um ônibus de Belfor Roxo pro Rio de Janeiro, né? E se você for entrar em qualquer daqueles lugares lá, é muito caro. E eles, quando entram, muitas das vezes não se sentem pertencentes àquele lugar, porque o público que pertence, né, deixa muito claro, vocês não pertencem aqui. Eu estive com eles
em museus. No museu a gente foi ver a Casa França Brasil, a exposição do Van Gogh. E mais recentemente, há umas 3 semanas, eu fui com alunos, mas não eram meus alunos, porque eu só dou aula no primeiro ano, né? Eram alunos do 2º, 3º ano. A gente foi ao Cristo Redentor. E a gente escutou várias vezes. Ai, essa gente aqui. Ai, essas crianças na fila. Eu só queria pegar o elevador, o bondinho logo. Ai, não tem uma fila preferencial aqui, não? Sabe? Fazem o favor de deixar bem marcado. Vocês não pertencem a isso. A sua tarefa é pegar um ônibus 5 horas da manhã, ficar horas na Avenida Brasil preso, né? Ou sei lá, eu tô em São Paulo, né? Não posso falar coisa que é tipo, na marginal. Na marginal. Você tem que ficar na marginal durante horas, trabalhar durante o dia inteiro, chegar em casa 11 horas da noite e dormir, porque você tem que acordar 4 e pouca da manhã. Esse é o destino de uma pessoa comum do Brasil, segundo as classes dominantes. Os coreanos não. O cinema, a música, os coreanos aprendem música na escola, não é? A arte, no geral, é algo que completa a existência de um ser socialista, de um ser humano em um sistema socialista. Se não houver arte, não há nada. Então isso é um assunto muito sério para eles. Eu tive a honra de visitar, de presenciar várias apresentações artísticas. Eu fui lá em setembro de 18, quando eles estavam comemorando 70 anos de fundação da República. Então tinham vários concertos, apresentações. E você fica maravilhado, porque são orquestras gigantescas, né? Conjuntos artísticos imensos. Mas um me chamou mais a atenção, porque eu fui a um estádio de futebol chamado 1º de Maio, não à toa, porque 1º de Maio é o Dia do Trabalhador, né? É o maior estádio de futebol do mundo, cabem 150 mil pessoas lá. E aí vai a minha vergonha agora, né? Moro no Rio de Janeiro, nunca tinha entrado em um estádio de futebol na minha vida, nunca tinha ido ao Maracanã. Primeiro estádio da minha vida que eu entrei foi lá na Coreia. E a gente foi assistir uma coisa que eles chamam jogos de massa, que é basicamente você sentar na arquibancada de um estádio de futebol e observar milhares de pessoas em sincronia perfeita formarem figuras assim no chão, segurarem tochas pegando fogo, cantarem canções. Atrás, na arquibancada lá de trás, você tem umas crianças que estão segurando livros coloridos, que são mosaicos que formam figuras incríveis quando vistas de longe, né? E ali é como, digamos, eles juntam milhares de artistas ao mesmo tempo para essa apresentação, também chamada Arirang. Você às vezes acha pelo nome de Arirang, né? O Festival Arirang. Aí você vê que para aquela gente a arte é algo essencial e faz parte da vida deles. Mas como eu disse, é assim, um conceito de arte muito ligado à classe dos trabalhadores. Por isso a gente tem certo... Quando a gente olha, a gente vê assim, nossa, isso é um pouco diferente. As canções vão falar sobre como é bom estudar. Vou ajudar o meu país a ser mais forte. Claro, tem canção de amor também, tem novelas melodramáticas mexicanas, só que, né, a coreana. Claro que tem todos os tipos de expressão, do mais patriótico ao mais amoroso, apaixonado e as coisas mais mundanas possíveis. Mas se o cara quiser fazer uma banda de rock lá pra falar sobre drogas e sexo, daí já não vai pegar tão bem assim. Acredito que não por conta do sistema, mas por conta da cultura lá, que é um pouco reservada para essas coisas, entende? Eles são meio travados assim para essas discussões. Falei. Teve acesso a alguma coisa de comédia lá? Porque eu fiquei imaginando como é que um cara ironiza seu próprio povo na Coreia do Sul. Tem stand-up comedy lá? Cara, tem sim, mas... Sátira com o presidente... Putz. Olha, não, senão vai ser fuzilado por um míssil, né? Como a gente vê aí na mídia toda hora. Saco preto. O cara... Nossa, e fuzilamento por míssil é uma coisa que as pessoas acreditam, né? Que o cara foi morto por um míssil. Não, brincando não. A gente recebe lá no CEPS, né? Não é verdade que esse general foi morto com artilharia antiaérea? Aí o cara aparece vivo 2 dias depois, assim. Mas olha, tem sim essa coisa de stand-up, de comédia. Eu não vi pessoalmente, tá? Mas são espetáculos que acontecem tanto em teatro quanto na televisão também. E os que eu já vi, tem no YouTube, inclusive, você encontra. Geralmente são sátiras tomando situações internacionais para isso. Então é tipo um comediante ironizando os estadunidenses ou a situação da Coreia do Sul. Mas também tem sátira e comédia de coisas do dia a dia. Só que o seguinte, Petri, eu não entendo coreano. Então eu entendi por contexto e por imagens que eram coisas internacionais. Agora, esse detalhe mínimo eu vou ficar te devendo.